Olá, alunos, tudo bem? Hoje a aula é na Química C, nós vamos fazer a aula 11 e é uma aula super importante porque fala derivado de ácidos carboxílicos. Nós vamos ver duas funções novas, a função éster, não confunda com éter, né? E a função amida. Então vamos à função éster primeiro, tudo bem? Ésteres orgânicos, olha a definição. São compostos obtidos pela substituição do grupo OH da carboxila de ácidos pelo grupo OR. Então, olha só, nós já sabemos que os ácidos carboxílicos têm, né, o grupo funcional C-O-OH, que é a carboxila, que é a mistura de uma carbonila e uma hidroxila, C-O-OH. Os ésteres vão acontecer quando a gente pegar esse OH do ácido e substituir por esse grupo OR, onde esse R aqui vai ser um radical metil, etil, benzil, tudo bem? Então, essa substituição no ácido forma o que a gente chama de éster. Por exemplo, aqui ó, nós tínhamos o ácido com dois carbonos, MET e ET, o ácido etanóico ou ácido acético. A gente substituiu aquele OH do ácido, né, da carboxila, pelo O radical. O O e o radical aqui é um radical metil, tudo bem? Ou metila. Aqui nós também temos outro ácido, ó, MET, ácido etanóico ou ácido acético, e nós substituímos o OH pelo O radical, onde esse O radical aqui, ó, é o radical etil ou etila, tudo bem? A importância dos ésteres é muito grande, ó. São usados como solventes, como flavorizantes artificiais, eles imitam aroma e sabor de morango, damasco, maçã, etc., né? Nos doces em geral e também estão presentes em medicamentos. Então a gama de utilização de ésteres é muito grande e eles são super recorrentes nos vestibulares, tudo bem? Vamos colocar aqui a nomenclatura. A nomenclatura é bem simples, é bem tranquila. Ó. A nomenclatura dos ésteres é semelhante à dos sais. Lembra que o sal com terminação ato veio de um ácido com terminação ico? Né? Como a gente aprendeu lá na química inorgânica, por exemplo, o sulfato veio do ácido sulfúrico. Né? O nitrato veio do ácido nítrico. Aqui também, o ácido acético vai gerar um acetato. Ou, se a gente usar o nome oficial, o ácido etanóico vai gerar um etanoato. É basicamente uma derivação de nomenclatura que a gente usa para os sais, tá? Então, o que a gente vai fazer? Ó? Olha aqui que fácil. A gente vai trocar a terminação ico do ácido de origem por ato, né? Então, se o ácido que originou aqui, ó, lembra do C-OH? Aqui tem dois carbonos, MET e ET. Esse aqui era o ácido etanóico. A gente tira o ico, coloca ato e vira o ácido, na verdade, o éster etanoato. Tudo bem? A gente também sabe que MET-ET, que é o ácido etanóico, pode ser chamado de ácido acético. Então, se você trocar o ico do ácido acético, nome usual, você vai ter o acetato. Então, eu posso chamar tanto de etanoato, essa estrutura, como de acetato. Tudo bem? E o que acontece com esse radicalzinho aqui? Ó? O nome do radical ligado ao oxigênio. Percebam que tem um oxigênio aqui e um radical com dois carbonos, MET-ET. É o radical etila, certo? Então, como é que fica a nomenclatura? Começa sempre pelo nome do ácido que originou ele. Etanoato de etila. Etanoato, porque veio do ácido etanóico, de etila, porque é o radical etil, com dois carbonos. Como o etanoato pode ser chamado de acetato, então uma nomenclatura que a gente pode utilizar, acetato de etila. Tudo bem? Mas vamos pegar outro exemplo aqui, ó. Lembra com o C-O preso aqui, ó, no anel aromático, C-OH dava o ácido benzoico. Tira o ico do ácido benzoico, vira o benzoato, certo? Esse radical etil etila. Então, fica o benzoato de etila. Tudo bem, gente? Então, se você lembra das nomenclaturas de sais das aulas anteriores, dos sais de ácido carboxílico, você vai se familiarizar rapidinho com a nomenclatura dos ésteres. Tudo bem? E como que se forma um éster, gente? A obtenção de éster é o processo que a gente chama de esterificação. O Enem adora cobrar reações de esterificação, então fica ligado nisso aqui que é bem tranquilo. A obtenção de um éster se dá quando a gente coloca para reagir um ácido carboxílico e um álcool, tudo bem? Aí a gente consegue a formação de um éster mais água.
Então aqui, ó, eu coloquei para vocês o ácido etanóico. Isso aqui eu estou tirando da tua apostila, tá? Para facilitar o teu estudo, a tua revisão de conteúdo. Ó, C dupla O, OH. Esse aqui, gente, de azul aqui, ó, é o ácido etanóico, tudo bem? E esse CH2CH3OH, a gente já viu essa função. Hidroxila. Esse vermelho é outra molécula aqui, tá? Hidroxila ligado num carbono, né, saturado é a função álcool. 2 carbonos et. Esse aqui é o famoso etanol, né? Então, eu coloquei ácido etanóico para reagir com o etanol. A gente está quase sobrepondo as duas aqui, para poder fazer o quê? Para poder trocar, né, esse OH aqui, ó, a hidroxila desse ácido, trocar pelo radical O radical, tudo bem? Então, sai a hidroxila, né? O álcool vai contribuir com esse hidrogênio aqui. Hidroxila com hidrogênio vai formar o quê? H2O, tudo bem? E esse radical, ó, do álcool que deixou seu hidrogênio para trás, vai assumir o lugar aqui e vai formar essa estrutura, ó. H3C, C dupla O, O, CH2, CH3. O que saiu daqui? Saiu a hidroxila do ácido e saiu o hidrogênio do álcool. A hidroxila com o hidrogênio formou a água, ó, H2O, e o álcool se prendeu aqui, agora ele não é mais álcool, ele é só um radical, né? Um radical etil com oxigênio preso aqui. Então, como é que fica o nome? O que vem derivado do ácido etanóico, a gente vai chamar de etanoato. E o que vem derivado do álcool, o etil, nós vamos chamar de etila. Então, fica o etanoato de etila, tudo bem? Mas como o ácido etanóico também pode ser chamado de ácido acético, então a gente pode chamar de acetato de etila, tudo bem? Então, a nomenclatura sempre começa pelo nome do ácido, tirando o ico e colocando o ato, e pelo radical que veio do álcool, né? Se é o álcool etanol, vai formar o etila. Se é o metanol, vai formar o metila. Etanol, etila, metanol, metila. Tudo bem? A gente tem alguns exercícios para treinar na apostila, alguns aqui também nos slides, são bem legais, a gente já volta nesse assunto, tá? Tem uma outra função muito importante, gente, que é a função amida. Não é a função amina, tá? Não confunda, função amida. Por definição, são compostos nitrogenados considerados como derivado da amônia. Lembra da amônia, o NH3? Nitrogênio que se liga com um hidrogênio aqui e um hidrogênio aqui, naquela estrutura piramidal. Lembra quando a gente viu geometria molecular, a estrutura piramidal? Aqui é a amônia, tá? Pela substituição de 1, 2 ou 3 átomos de hidrogênio por igual número de grupos acila. O grupo acila, gente, é esse C dupla O radical. A gente já viu o acila em funções anteriores, tá? O acila. Então, olha só, aqui era um NH3, a gente tirou um hidrogênio, ficou NH2. E no lugar do hidrogênio, a gente colocou um radical acila. Isso aqui virou uma amida, tudo bem? Então, a amida é caracterizada por o quê? Um C dupla e no lugar do OH, um NH, NH2, mas não pode ser NH3, porque um hidrogênio tem que sair para entrar o grupo acila, tudo bem? Então, exemplos clássicos aqui, olha só, H3C, C dupla O, NH2. Então, tá aqui, ó, substituição de um hidrogênio da amônia por um radical acila. Aqui também um radical acila diferente, né? A gente pode ter variações aqui, ó, né? Nessa cadeia que deriva do hidrocarboneto, mas sempre com um C dupla O ligado direto no nitrogênio da amônia. C dupla O ligado no nitrogênio e um radical diferente, que pode ser aqui, ó, né, um radical, um radical acila, mas pode variar aí nas quantidades de carbono e no tipo da cadeia. Tudo bem, gente? Essa tela aqui é bem importante, né? Porque quanto ao número de grupos acila ligados ao nitrogênio, a gente pode classificar essas amidas, tudo bem? Em amidas primárias, amidas secundárias e amidas terciárias. Isso é bem fácil. É só lembrar que a amônia é o NH3, tem 3 hidrogênios que podem ser substituídos. Se você substituir um hidrogênio só, ainda sobra o NH2. Então, um dos 3 hidrogênios eu substituí por um radical acila, tá vendo?
Na amida secundária, eu substituí 2 dos 3 hidrogênios, ainda sobrou um. Substitui por 2 radicais acila, então ela é uma amida secundária, tudo bem? E eu ainda posso ter uma amida terciária, quando eu pego os 3 hidrogênios e no lugar deles eu coloco 3 radicais acila, tudo bem? Então, ó, amida primária, uma substituição. Amida secundária, 2 substituições. Amida terciária, 3 substituições. Tranquilo, né? E aqui tem uma observação, gente, de um assunto que não é tão recorrente, mas é bom a gente saber. Ainda mais se a gente quer aí, ó, vai fazer um vestibular mais concorrido, tá? Que é uma observação para amidas primárias, quanto ao número de radicais alquila ou arila ligados ao nitrogênio. Olha só, elas podem ser N monossubstituídas ou N,N dissubstituídas, tá? Então, olha só, aqui é o nitrogênio, certo? O nitrogênio teve uma substituição de um hidrogênio para o radical acila, mas no outro hidrogênio que foi substituído, entrou um radical, ou alquila ou arila, tudo bem? Numa NN dissubstituída, ó, teve uma substituição para um radical acila, mas os 2 outros hidrogênios foram substituídos por 2 radicais, alquila ou arila, tudo bem? Então, é uma substituição. A gente vai ver uma nomenclatura dessa também, porque eu coloquei num exercício mais para frente, tá joia? Nomenclatura geral das amidas, olha só. Os nomes são derivados dos ácidos correspondentes, trocando-se a terminação oico, do ácido, por exemplo, etanóico, butanóico, ou ácido acético, né? Por amida. É bem simples. Então, ó, imagina que no lugar desse NH2 tinha um OH. Se tinha um OH, era o ácido met-et, era o ácido etanóico. Eu substituí aquele OH, entrou o NH2 aqui, ó, é uma amida. Então, a gente troca o oico de etanóico por amida. Vai ficar como? Etanamida. Olha que simples, etanamida. Tudo bem? Mas como o ácido etanóico pode ser o ácido acético, então a gente chama do quê? De acetamida, tá bom? Uma nomenclatura diferente, mas que também pode ser utilizada, tá? Nesse caso aqui, ó, se a gente deixasse um OH no lugar desse NH2, seria o ácido benzoico. Eu troco o oico por amida, quando eu coloco uma amida aqui no lugar do um NH2, no caso, no lugar do OH, e vai ficar benzamida, benzamida. Cuidado com esses nomezinhos diferentes aqui, tá, gente? Lembra do ácido acético, ácido propiônico, ácido fórmico, né? É importante você relembrar aquela aula de nomenclaturas usuais dos ácidos, tudo bem? E quando a gente tiver aqui, ó, substituições de hidrogênio, olha só, nesse caso aqui, ó, CH3COO era um ácido etanóico, né? Então vai virar uma etanamida, daqui etanamida, mas um hidrogênio desse nitrogênio aqui, ó, foi substituído por um radical metil, só um. Então vai ficar como? N-metiletanamida. Metiletanamida, tudo bem? E eu posso ter ainda mais uma substituição. Quando eu tenho 2 substituições, então vai ficar como? N,N tracinho dimetil, porque são 2 radicais metil, né? Então, N,N tracinho dimetiletanamida. Ou, o nome mais usual, NN dimetilacetamida, tudo bem? Então, trocar o ico por amida, tudo bem? Ó, etanamida, benzamida, também não é muito difícil, né? Então, se for um éster, a gente vai trocar, na verdade, o ico por ato. Se for uma amida, a gente troca o ico, né, por amida, tudo bem? Oico, se for o nome oficial, né? E ico, se for aquele nome usual. Tranquilo, gente? Então, vamos para alguns exercícios, tá? Geralmente, os exercícios de assimilação são os bem fáceis, né? Aqueles que a gente bate o olho e marca a alternativa correta. Mas nesse caso, na química orgânica, os exercícios de assimilação são legais porque ou você vai ter que dar o nome, né? Ou você vai ter que montar uma cadeia de acordo com o nome que ele deu. Então, é bem importante que a gente tente fazer, tá bom? Olhando para esse exercício aqui, ó, vamos ler. Muitos ésteres apresentam odor agradável e por isso são usados como essências na fabricação de doces, balas, refrescos e perfumes. Dê o nome oficial dos ésteres abaixo, tá? Então vamos lá, ele quer o nome oficial.
da essência de pinha. Olha só, você viu que você tem um C dupla O e um O aqui, certo? Então, para tudo. Isso aqui, ó, veio até o C dupla O aqui, ó, de um ácido carboxílico, certo? Com quantos carbonos? 1, 2, 3, 4. Então, isso aqui era o ácido o quê, gente? O ácido butanóico, certo? Aqui, ó, a gente teve um metil entrando aqui, né? Então, como é que vai ficar o nome? Ácido butanóico butanoato e o metil demetila, tudo bem? Eu posso até dizer que aqui, ó, é um éster que se formou de uma reação de um ácido butanóico com qual álcool? O álcool metílico ou metanol, certo? Formando butanoato, met, et, prop, but, butanoato de metila. Aqui continua sendo, ó, 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, ainda é o butanoato. Só que esse radical agora não é mais o metil, é o etil. São 2 carbonos. Então, butanoato de etila. Tudo bem, gente? Vamos para essa terceira essência aqui, ó. Aqui é a essência de morango, tenho certeza que muitos de vocês gostam. Aqui é uma essência de pera. Então, vamos lá. Cuidado aqui, ó. 1, 2 carbonos. 2 carbonos veio do ácido acético, mas como ele quer um nome oficial, né? Então vamos pensar no ácido etanóico. Etanóico vai gerar o etanoato, certo? Mas esse radical aqui, ele é grandinho, ó. 1, 2, 3 carbonos. E o carbono que está preso aqui, ó, nessa estrutura, né? É um carbono primário, né? É um primeirinho carbono aqui, ó. Então vai ficar o etanoato de N-propila. Esse aqui é o N-propila. Se ele tivesse preso por um carbono secundário, seria o sec-propila, mas como é o primário, N-propila. Tudo bem? Esse aqui, gente, você não pode se assustar com uma cadeia grande dessa aqui, porque olha só, met, et, são 2 carbonos. É o ácido etanóico, é o etanoato. E aqui, ó, quantos carbonos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como é que fica? Met, et, prop, but, pent, ex, hept, oct. Então, vai ficar o etanoato de N-octila. N porque está preso aqui, ó, pelo carbono primário. Tudo bem? Então, não pode ficar com medo das cadeias grandonas, não. E por último, gente, olha só. Quantos carbonos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Met, et, prop, but, ex. 6 carbonos, ex, né? Então fica o ácido hexanoico. Vai ficar o hexanoato de... Quantos carbonos tem aqui? 1, 2, de etila. Tudo bem? Depois que você pegar o jeitinho nessas substituições, fica bem gostoso, bem fácil de fazer, e você vai ver que essas nomenclaturas se repetem bastante em alguns que são bem comuns aí nos exercícios. Você vai ver que existe uma certa facilidade, mas tem que tentar fazer os exercícios, tudo bem? Peguei aqui ó, o exercício 2 de assimilação, só que aqui agora ó, a gente tem o nome e tem que montar a fórmula estrutural. Olha só, dado o nome do composto, escreva a fórmula estrutural. Acetato de metila. Bom, acetato de metila, esse ícone substituído por ato é um éster, certo? Se é um éster, ele veio aqui, ó, esse acetato veio do ácido acético, que também é o ácido etanóico, e metila é um radical com um carbono, então tá fácil, né? Vai ficar, ó, met, et para formar o acetato, C dupla O, O e o metila aqui, não é verdade? Olha o metanoato de etila. Metanoato veio do ácido metanóico, que tem só um carbono, C dupla O, O. E o etila com 2 carbonos. Metanoato de etila. Tá vendo? Aqui eu tenho a propionamida. Opa, propion? O que é o propion? Não é o nome usual do ácido propanóico? Então, o ácido propanóico tem 1, 2, 3 carbonos. C dupla O, e a gente trocou aquela hidroxila por NH2. Propionamida, que também poderia ser chamado do que, gente? De propanamida, não é verdade? Porque é o ácido propanóico ou propiônico. Tá vendo que é importante aqueles poucos ácidos que a gente viu com nomenclatura usual? E aqui, gente, aqui nós temos o dimetilbutanamida. Você está percebendo que nesse 2, né, não é dimetil não, é 2-metil, desculpa, eu li errado, 2-metilbutanamida. Ele não tem nem esse N, nem esse N. Então, esse metil que está aqui não foi substituído por esses hidrogênios, não. Esse metil que está aqui está no ácido butanóico, que foi utilizado para formar essa substância, certo? Então, olha só como é que fica.
A gente vai pegar o butano de butanóico. Met, et, prop, but era o ácido butanóico. E no carbono 2 tem um metil, ó. 2-metil, ácido do ácido butanóico. 2 no carbono 2, ó, esse aqui é o primeiro, 1,2-metil, né? E como é uma amida, butanamida, a gente tira o OH e coloca o NH2, tudo bem? Nesse caso aqui, gente, é bem pouco recorrente no vestibular esses dois aqui, mas é bom a gente saber, né? Olha só, N-metilbutanamida. Se é o butanamida, a gente já sabe que vai ter que ter essa estrutura aqui, ó, de ácido butanóico, certo? Então tá aqui, ó, met, et, prop, but, que é o ácido butanóico que virou uma amida, certo? E no N-metil, a gente tem um hidrogênio disso que era NH2, substituído por um metil, certo? Então, se aqui é o NN-dimetilpropanamida, então é bem provável que esse segundo hidrogênio também tenha sido substituído por o quê, gente? Por mais um metil, para compor o dimetil. E é o que foi feito aqui, ó. Né? Peraí, aqui é propanamida, aqui era butanamida. Então, vamos lá, propanamida, met, et, prop. Ele mudou também a cadeia do ácido, né? Então, a gente tem que ficar ligado, ó. Met, et, prop. São 3 carbonos, veio do ácido propanóico. Como tem uma amida, vai virar propanamida, mas tem 2 radicais metil que foram substituídos, né, do hidrogênio aqui, do que lá atrás era uma amônia, né? Uma amônia trocou isso aqui por um radical acila, trocou isso aqui por um metil, isso aqui por um metil. Então, ficou NN-dimetilpropanamida. Tudo bem? Beleza, gente? Vamos fazer mais um, o de saideira? Olha só, eu já pulei lá para o exercício 14, tá? Um exercício para a gente treinar uma coisa que é muito comum no vestibular, você identificar as funções. Então, antes de você se assustar com esse composto e sair correndo, você tem que olhar para esse composto e lembrar das funções orgânicas que a gente já aprendeu, tudo bem? A gente já aprendeu várias, então a gente tem que ir procurando aqui. Por exemplo, olha só, isso aqui não é uma hidroxila? Não é uma hidroxila presa direto, né, no anel aromático? Como é que a gente chama a função hidroxila presa direta no anel aromático? Não é álcool, porque para ser álcool tem que estar preso a hidroxila num carbono saturado. Então, isso aqui, gente, na verdade é uma função fenol. No A tem fenol, tá vendo? No B tem fenol, no C tem fenol, no D tem fenol e no E não tem fenol. Então a E está fora, não pode, porque tem um fenol aqui. Na verdade, tem um fenol aqui e tem um fenol aqui também, tudo bem? Isso aqui, gente, isso aqui não é um CH3, né? Ou um H3C preso num oxigênio e esse oxigênio está preso em outro carbono. Então é um oxigênio entre o quê, gente? Oxigênio entre carbonos. Não é verdade? Oxigênio entre carbonos a gente chama do quê? Função éter. Então, aqui tem função éter, né? Aqui não tem éter, tchau para B, né? Aqui tem éter, tem, então pode ser a C. Aqui também tem éter, pode ser a D, né? Mas deixa eu ver, a B não pode. A gente está entre a A, né? A D, aí também já caiu fora. E a C, que tem éter e fenol. Fenol e éter, fenol e éter. Tudo bem. Então, vamos continuar, né? Aqui, gente, a gente tem um C dupla O e um radical, tá vendo? Ó, C dupla O e um radical orgânico. Como é que é o nome dessa função que a gente acabou de ver, gente? Isso aqui é uma função éster, não é verdade? Olha aqui, ó, C dupla O e um radical aqui também, ó. Função éster. Então, se tem função éster, tem que procurar aqui, ó. Pode ser a A? Pode. Pode ser a B não pode porque não tem éter. Pode ser a C? Pode. Aqui tem éster, pode ainda. Então, vamos continuar procurando, né? Olha só, aqui, gente, quando a gente tem uma dupla aqui, por exemplo, ó, a gente pode dizer que isso aqui, ó, na verdade, é o alqueno da parte de hidrocarboneto, tudo bem? Um alqueno, que tem uma ligação dupla. Olha o en aqui, ó. Se tem alqueno, né? Então, a gente pode considerar a A e a alqueno a gente pode considerar a C e a D também, certo? Vamos continuando? Vamos procurar aqui. Será que tem função álcool aqui, gente? Ó, isso aqui, ó, é uma função fenol. Aqui, hidroxila é anel aromático, fenol. Mas aqui eu tenho uma hidroxila num carbono
saturado. Hidroxila em carbono saturado, função álcool, tá vendo? Então, a B tá fora, né? E a D também. Então, sobrou para nós a letra C. Função fenol, que tá aqui, ó, hidroxila no anel aromático, aqui tem hidroxila no anel aromático, hidroxila no anel aromático. Função éter, tá aqui, ó, heteroátomo, heteroátomo, heteroátomo também, oxigênio entre átomos de carbono. Função éster, olha o éster aqui, ó. Olha um éster aqui, derivado de ácido carboxílico, derivado de ácido carboxílico. Alqueno, olha as duplas aqui, ó, de alqueno, tá vendo? E nós temos também o álcool, aqui, ó, uma hidroxila num carbono saturado. Tudo bem? Espero que isso tenha te ajudado, tá? Tente fazer os outros exercícios e, por favor, gente, em qualquer dúvida que aparecer, me manda uma mensagem no privado, tá bom? Um abraço, tchau, tchau. Bons estudos.